Oi, tudo bom? Ai, que horrível, a voz alta. Gente, antes de começar aqui a minha talk, eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero realmente que vocês me respondam. Quanto vocês acham que pesa um urso? 500, caraca. Ok, teve alguns palpites aqui. O urso pesa o suficiente para quebrar o gelo. Que é o que eu acabei de fazer aqui. Agora a gente pode começar nossa talk. Gostou? Foi boa? Ah, agora sim. Muito bom, gente. Agora sim, o assunto é sério. Vamos aqui falar um pouquinho sobre segurança no front-end, quebrando algumas barreiras que algumas pessoas têm sobre, tipo, isso não deve ser uma função de uma pessoa que, de repente, trabalha só com front-end, mas só um back-end ou um time de segurança. Tem muita crença que precisa ser quebrada e é isso que a gente vai falar na nossa talk de hoje. Ela tem que vir pra cá. Mas antes disso, vou me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Larissa, eu sou de lá de São Paulo. Eu sou front-end no Grupo Boticário já tem um tempinho. Tenho cerca de 8 anos aí atuando com o mercado de tecnologia, entre faculdade de jogos digitais, trabalhando como full stack e agora resolvi ficar no front-end porque é o que mais me agrada no momento. Eu compartilho nas minhas redes conteúdo sobre programação, sobre desenvolvimento, carreira em tecnologia. Recomendo muito que vocês me sigam também. Eu amo muita coisa referente a gatos, absolutamente tudo. Tenho meus gatinhos aqui no meu adesivo, inclusive quem falar comigo no Coffee vai ganhar um adesivinho desse daqui. Eu amo absolutamente tudo sobre o mundo de tecnologia, programação, gatos e um pouco de leitura também, que eu gosto bastante. Mas o assunto que eu vou falar aqui hoje para vocês é especificamente sobre introdução à segurança nas aplicações web. Eu vou começar com esses 3 tópicos aqui, respondendo algumas delas para a gente ter uma introdução do nosso assunto. O porquê que eu deveria proteger a minha aplicação web? Se eu falar para vocês, alguma empresa, algum nome vai vir na cabeça de vocês quando eu falo, por exemplo, vazamento de dados, empresa foi hackeada, caiu alguma coisa ali da empresa, alguma coisa saiu como não deveria. Vem uma empresa no nome, na mente de vocês. E isso é um problema. Justamente porque você não está protegendo as suas aplicações, você está, além de manchando o nome da sua empresa, você também está expondo os dados dos seus clientes e até mesmo os seus próprios dados. Isso não é uma coisa muito boa para a gente se ter no nosso portfólio, na nossa carreira. E o que o front-end tem a ver com isso, com essa questão de proteção? Então, o front-end ele é a primeira camada, a primeira muralha, como a gente pode observar, no contato do usuário com a aplicação da web. E é por isso que a importância do front-end se atentar com relações de segurança. E o que é responsabilidade de quem que é, além do front-end? Será que é só do desenvolvedor? Será que só um full stack resolveria? Não, na verdade eu posso concluir para vocês que a responsabilidade de segurança de toda uma aplicação, ela começa a partir do momento que o design prototipa algo, até o momento que um QA avalia se está tudo certo, até o momento que o PO apresenta aquilo para o cliente e está tudo certo. Ou seja, a responsabilidade é toda do time de desenvolvimento. O designer, ele, por exemplo, pode garantir que as mensagens sejam mais genéricas possíveis para apenas na interface da aplicação não sejam relatados possíveis dados sensíveis do que está acontecendo ali. Por isso que é muito importante. O QA vai garantir que aquilo não passe a mais do que deveria, que tipo, a aplicação esteja funcionando corretamente, esteja segura. Os desenvolvedores vão tratar pessoalmente disso, então todo o time ali está envolvido. E agora vamos ver aqui a OWASP. A OWASP é uma referência que eu vou trazer para vocês em relação à segurança. Ela é uma fonte excepcional para quem precisa saber sobre segurança na aplicação, seja front, seja back, seja QA, porque a OWASP é uma organização sem fins lucrativos que traz o melhor conteúdo focado justamente em segurança na web. Lá você pode encontrar cursos, você pode encontrar documentos, formulários, várias coisas que você pode utilizar para garantir que a sua aplicação fique o mais segura possível. E é uma fonte que eu também estou usando para trazer as vulnerabilidades que eu vou apresentar aqui para vocês. E quais vulnerabilidades são essas? São as principais listadas pela OWASP, no top 10 dela, trazendo as principais vulnerabilidades de segurança encontradas hoje em dia, sendo elas o cross-site scripting, injeção de SQL, injeção de código, a quebra de autenticação de sessão, os ataques de força bruta e também as vulnerabilidades de configuração.
Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas delas. Primeiro delas, o cross-site scripting, que é quando uma pessoa mal intencionada injeta código na sua aplicação e esse código é executado e pode ser utilizado, inclusive, para captar os seus dados. No exemplo aqui, que está um Full HD 4K, eu tenho um formulário no que eu tenho um campo de busca e nesse campo de busca ele afirma o que eu pesquisei na URL e mostra os resultados dela. Nesse caso, se eu não tivesse validado o que o usuário tivesse colocado ali dentro, ele poderia colocar uma função e isso quebraria o meu código. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Agora que dá para ver. Ali, ele colocou um script em um alert só de um alert dentro da sua função. Se essa função, assim que pesquisa, ela executa, o seu código está quebrado. Por quê? Tem uma vulnerabilidade ali de configuração. Você não sanitizou o que o usuário colocou, você permitiu que ele colocasse uma função e dessa forma ele pode executar, ele pode pegar os dados do browser, ele pode fazer diversos tipos de ataque e invasão da segurança do seu usuário. E como a gente previne o XSS? Aqui. E como a gente pode prevenir esse tipo de ataque? A prevenção, ela pode ser feita, que maravilha. Essa pode ser feita com a gente fazendo a sanitização dos dados da nossa aplicação. No caso, nessa imagem que não está aparecendo, eu tinha trago uma função no JavaScript, se não me engano é URI Encode Encrypt. E o que essa função faz? Ela vai pegar todos os dados, vamos supor aqui, que seja até aquele exemplo do script. Ele identificaria aquilo como um script num campo de busca e ele faria a troca daqueles caracteres para que isso não fosse entendido como uma função. Ou seja, ele ia transformar as tags, as aspas simples, em caracteres aleatórios só para mudar aquele caractere para ele não ser um caractere entendido como função. Isso faria aquela função do encode. Isso no JavaScript, mas a gente tem diversas outras funções e a conclusão é que a gente pode simplesmente tratar os dados dos campos que a gente está recebendo do usuário. Como eu falei, é a porta de entrada do seu usuário e da aplicação e é importante que ela não seja uma porta de entrada para invasores. Vamos ver aqui agora um pedacinho sobre autenticação e autorização, que algumas coisas que a gente está muito acostumado a enfrentar no nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente está desenvolvendo um sistema que precisa guardar dados no browser, esses tipos de dados também são importantes, a gente saber onde armazenar. Spoiler. E aqui eu trago dois tipos de armazenamentos que a gente pode fazer no browser, sendo o cookie e o token. É claro que, além do tamanho que eles compactam no navegador, a gente também tem alguns tipos de armazenamento mais seguro. O token, o cookie, por exemplo, ele é mais fácil de ser pego, inclusive aquela função do sanitize, ela pode ser executada para pegar os cookies. Isso é muito importante a gente tomar cuidado. E aí, a gente pode ter os dados menos sensíveis armazenados no cookie. De repente, até onde o usuário foi com o fluxo que ele está seguindo dentro da aplicação, algum ID que não seja um número muito específico, não seja um dado de CPF, alguma coisa assim, justamente para que ele não tenha esse dado tão sensível explícito no browser. Se você inspeciona, você consegue ver seus dados. E é por isso que nesse tipo de coisa não é muito seguro a gente guardar os dados nos cookies. É melhor a gente usar os tokens para isso. Justamente porque os tokens, além deles terem uma camada a mais de criptografia, tem toda uma segurança a mais justamente para ser os dados sensíveis dos seus usuários. Os e-mails, os CPFs, os IDs que identificam algo um pouco mais direto do que se fosse um ID aleatório para guardar no cookie, é melhor que eles fiquem nos tokens. Do contrário, a gente pode armazenar alguns dados não muito entendíveis, mas importantes, dentro dos cookies. Feita essa distinção, vamos seguir para as próximas vulnerabilidades aqui. Cross-Site Request Forgery, ou o CSRF, é uma outra forma de você invadir e pegar os dados dos seus usuários, só que dessa vez através de links maliciosos. Quem nunca recebeu no e-mail aquele fatídico, você tem tantos pontos para receber, você ficou milionário, mande seus dados, clique no link. É exatamente esse tipo de coisa que pode forjar as páginas verdadeiras para que o usuário coloque lá e aí ele deixe vulnerável os seus dados de sessão. Por isso que nesse tipo de coisa, o usuário não tem consentimento de que essa é uma página falsa que está captando os dados deles. E nesse tipo de situação, a gente evita o CSRF, garantindo a segurança ainda na hora da requisição. Os nossos dados eles têm que ser sensíveis à nossa página, tem que demonstrar segurança através de quê? HTTP request.
O SAMI-Site, o CSRF Token e esse certificado SSL são algumas formas de prevenção que você pode usar nesses tipos de ataque, justamente para que o seu site seja a referência e ele não tenha como alguma pessoa encriptar a comunicação entre o servidor e o browser do usuário. Isso é importante que a gente mantenha o fluxo seguro e proteja as nossas requisições HTTP. Qualquer chamada para o back, um GET que seja, é sempre bom elas estarem protegidas e garantia de origem. Isso é muito importante a gente prestar atenção também. Agora vamos ver a injeção de SQL Full HD 4K de novo. Desculpa, gente. Nesse caso aqui, ele estaria colocando um código SQL no qual a segunda condição dele, ao invés de ser seria o username e um password. Só que ao invés de ele colocar o username e password, ele vai colocar no password uma condição que vai ser verdadeira. Ou seja, assim como a condição é verdadeira, ele vai retornar os dados do usuário independente de precisar da autenticação. E nesse caso, ele vai pegar e bloquear ele vai expor os dados do usuário porque a requisição deu certo dentro do código SQL. E para esse tipo de ataque, a gente previne ele também sanitizando os dados, tomando cuidado com os inputs que a gente está deixando no nosso formulário, garantir que não vai ter código executável lá dentro e também limitando os privilégios dos usuários em banco de dados. Isso daí é uma coisa muito importante também. Também cabendo nas questões de vulnerabilidades em configurações. Por quê? Você dando acesso demais a quem não precisa no banco de dados, a algum sistema, alguma parte da aplicação, também pode ser uma vulnerabilidade de segurança. Vocês já vão ver isso mais para frente. Os ataques de força bruta. Também aqueles ataques em que os sistemas, às vezes, não mudam as senhas que são definidas por default. E aí a gente acaba tendo senhas muito fáceis de serem descobertas. Senhas como 1, 2, 3, 4, ABCD, 1 até o 8, eu gostei da 1 até o 8. Senhas muito fáceis de serem quebradas, admin, por exemplo. Esse tipo de coisa é prevenível também. Como a gente faz esse tipo de prevenção? Aí a gente vai deixar o hacker e o usuário putos da vida. Por quê? Quando a gente vai prevenir ataques de força bruta, a gente coloca limites de tempo e limites de tentativas. Você errou sua senha? Tudo bem, tente de novo daqui 3 segundos. Tente de novo daqui 2 segundos. Não, 5, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 anos. Tá tudo certo, você vai permitindo que a pessoa vai ficar mais raiva de você porque ela tá errando a senha e não tá conseguindo acessar e vai ter que demorar mais para conseguir acessar o formulário dela ou acertar a senha logo. E o limite também de tentativas que é necessário. Tipo, se você tentou mais de 3 vezes logar com aquilo, em algum momento ele vai bloquear o seu sistema, vai mandar um e-mail para você falando sua conta está bloqueada por muitas tentativas, justamente para prevenir uma invasão. E aí o seu usuário vai ficar alerta de que pode estar acontecendo uma invasão com os dados dele e ele pode tomar uma atitude em relação a isso. E a próxima aqui que eu falei, as vulnerabilidades de configuração. Você dá muito acesso para algum desenvolvedor ou alguma pessoa que não deveria ter aquele acesso. Tem uma pessoa com uma permissão de admin no seu sistema que não necessariamente precisaria. Alguém que pode alterar os dados de quem ela quiser muito facilmente sem ser burocrático. Aí a gente pode perceber um problema e não necessariamente ela tem a ver com código. E para esse tipo de coisa, para a gente evitar essas vulnerabilidades de configuração, é legal que a gente revise cada vez mais as configurações, os acessos, níveis de acesso que os desenvolvedores e pessoas envolvidas no projeto têm ao longo do tempo. Isso pode ser 6 meses, 2 meses, 1 semana, se duvidar. Mas justamente para não ter a vulnerabilidade de alguém mal intencionado se aproveitar de um acesso que ela tem, às vezes indevidamente. E agora voltamos aqui para falar de autenticação e autorização, que eu vou mostrar para vocês que como o básico funciona quando a gente fala de segurança. Manter as mensagens de erro genéricas, justamente para, de repente, seu namorado, de repente ele tem uma conta naquele aplicativo de relacionamento, que não deveria ter enquanto tem relacionamento, e aí a pessoa vai lá e tenta descobrir, olha, você tem conta aqui, mas a senha está errada. Tá vendo como se a mensagem fosse mais genérica? Falha de autenticação, por exemplo, já preveniria 2 problemas. O problema de privacidade dos dados e o problema de segurança também.
Utilizar os CAPTCHAs e o Multifactor Authenticator, por mais que seja chato para o usuário, é bom que isso tenha na sua aplicação uma camada a mais de validação para ver se aquela pessoa não é um bot, é um programa mal intencionado ou alguma coisa do tipo. Os níveis de acessos bem gerenciados, como a gente acabou de ver, nas configurações a mais que as pessoas podem ter, a criptografia e os tokens justamente para proteger diretamente os dados dos seus usuários e os seus, claro, na aplicação, as respostas HTTP corretamente, justamente por aquela questão de encriptografar aonde ela vai até a origem, justamente prevenir todo esse tipo de coisa. Os formulários semânticos, também muito importante quando a gente está trabalhando, desenvolvendo front-end, para que a nossa segurança, além de acessibilidade, também esteja o mais correta possível e o mais performática. E algumas ferramentas e ações aliadas que vocês desenvolvedores também podem utilizar ao seu favor. A OASP, como eu falei, tem muitos recursos para você que é desenvolvedor e precisa se atentar a questões de segurança. O Top Open foi onde eu peguei aquelas vulnerabilidades que estão no topo desde o último ano, de vulnerabilidades mais frequentes para a gente se atentar a corrigi-las. As ferramentas de testes de segurança que eu trouxe aqui. A OASP Zap, não é o meu Zap. A Nmap, que as duas são open source, muito legal isso. O Burp Suite e o Nessus também são ferramentas de verificação e validação dos seus dados, do seu código, justamente para captar alguma falha de segurança que você pode ter. O SonarQube ele também funciona. A gente falou sobre ele numa última discussão, só que o SonarQube ele vai mais validar a qualidade do código. A gente pode deixar questões de segurança mais para essas ferramentas aqui. Instruir o seu usuário a criar senhas fortes é uma prática que você, como desenvolvedor, como mantenedora de um projeto, de um produto, pode fazer também, justamente, garantir que o seu usuário tenha a senha mais forte possível para não sofrer os ataques de força bruta. O controle de tentativas de acesso, como eu falei, você vai deixar o usuário e o hacker um pouquinho putos. E a criptografia também sempre muito importante, atrelada ali com os tokens que a gente viu no outro slide. E ok, mais algumas coisinhas para você levar em conta enquanto você estiver trabalhando com isso. Esse aqui é o último, é o melhor, né? Maravilhoso. A qualidade dos dados, a quantidade de dados necessárias na sua aplicação também é muito importante você levar em conta. Por quê? Se você tiver um formulário que tenha, por exemplo, dados que a pessoa não vai precisar utilizar. Vamos supor uma plataforma de cursos. Você precisa do nome, do e-mail, talvez de um telefone para fazer uma validação. Você precisa necessariamente de dados de endereço, dados dos pais, números de cartão de crédito, CPF. Você precisa armazenar tudo isso na sua aplicação? Eu acho que não. Então é por isso que você manter a menor quantidade de dados, só aquele necessário mesmo para a sua aplicação funcionar, é melhor. E eu vou explicar isso também logo em seguida. LGPD é sempre bom a gente se atentar, manter dentro das normas, tudo que a gente for desenvolver, justamente para não ter os problemas com a justiça. O atrito e exposição é justamente aquilo que eu falei. A gente, é claro, quer prevenir que os nossos dados não sejam vazados e que a empresa não quebre. Porém, no mais tardar, no pior cenário possível, se isso acontecer, quais serão os dados que serão expostos? Será que tem tantos tão sensíveis assim, tipo, que a gente pode amenizar caso isso aconteça? Justamente por isso que é bom a quantidade de dados que a gente pede, que a gente armazena. Desses dados é bom que a gente tenha o menos possível, o mais necessário, justamente para, em caso do atrito, ser menos possível. E menos é mais. Se você tem menos dados dentro da sua aplicação, são menos dados para proteger, mas ainda assim a segurança é a mesma, é menos preocupação. E o último tópico eu não vou nem falar. Bom, o resumo aqui de tudo que a gente pôde observar dessa conversa aqui, dessa talk. A utilização da autenticação e autorização, elas requerem aquela questão, aquela barreira a mais que o seu usuário às vezes pode achar meio chata, mas ela é importante para quando você está desenvolvendo e que o seu usuário possa navegar numa aplicação segura. Atualizar frequentemente as suas dependências de projetos, referências bibliográficas, bibliotecas, aplicações, qualquer coisa. Sempre mantenha elas atualizadas.
Principalmente, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar justamente para isso, tais quais o Dependaboot, o SonarCube também faz isso. Algumas dessas ferramentas justamente que vão monitorar as novas versões que as dependências do seu projeto podem acabar tendo. E com isso você minimiza um pouco aquele trabalho de ter que ver qual versão é mais atualizada e não deixar o seu projeto muitas versões atrás, justamente porque eles corrigem falhas de segurança nessas novas versões. Então, atente-se, olhem as versões, instalem essas dependências no seu projeto para facilitar seu trabalho, justamente para manter seus recursos os mais atuais possíveis. A criptografia também é muito importante para que você proteja os dados dos seus usuários. Atente-se também aos métodos de armazenamento dos dados de sessão do seu usuário, aquilo lá que eu falei sobre os cookies e os tokens. Quando você sabe o que você está armazenando, onde você está armazenando e até onde você pode ir com esses dados, é melhor para a segurança do seu desenvolvimento. E principalmente, nos dois primeiros ataques, a importância aqui é a gente validar as entradas dos usuários. Não tem por que a gente rodar uma função dentro de um formulário. Tem que ser sanitizados todos os dados. Isso para todo formulário. Antes dele ir para o back-end, a gente já informa a mensagem de erro para o usuário, alguma coisa está errada, você vai ter que corrigir. E não permite que ele envie o formulário até que todos aqueles critérios estejam realmente passando e que esteja realmente seguro o que seu usuário está colocando dentro da sua implicação. Nesse caso, esse foi o meu conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja de muita utilidade para vocês, tenham aberto alguns olhos aí. Vocês podem me achar por aqui, o meu LinkedIn, o meu Instagram. Venham falar comigo para a gente ganhar um adesivinho, né, que vocês estão merecendo, gente. Podem conversar comigo sobre eventuais dúvidas. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Falamos aqui que temos tempo para uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Som, agora foi. Lari, parabéns, ótima palestra, incrível. Assunto muito pertinente, segurança, claro, sempre. A minha pergunta é sobre a LGPD, estava lá no slide. Como é que você vê a adoção da LGPD na hora de fazer o front-end e como isso impacta no desenvolvimento, como impacta a vida do desenvolvedor, a LGPD? Eu entendi um pouco, assim, mas, pelo que a minha experiência foi que numa empresa que eu trabalhei, eu tive um treinamento sobre o LGPD e justamente a questão de desenvolvimento, o que você precisa se atentar para algumas questões quando você está desenvolvendo para atender os requisitos da LGPD. Normalmente, algumas empresas elas têm um treinamento para isso, que consiste em algumas normas sobre os dados e como você mantém esses tipos de dados da sua aplicação. Mas é claro, você não vai expor os dados, você não vai expor regras de negócio, você não vai, de repente, ter que explicar muito para o seu usuário. Isso entra muito no trabalho de um designer e justamente alinhar todo um fluxo de maneira que seja o mais entendido possível e não precise necessariamente de tanto suporte para o seu usuário, que ele não seja guiado, por exemplo, a ter que fazer coisas expondo a regras de negócio da sua aplicação, por exemplo. É importante a gente manter quantidades menores de dados sensíveis dentro, justamente. No caso de alguma coisa vazar, você ter um certo controle sobre aquilo. Então, muitas empresas que demonstram esse tipo de preocupação que elas têm com os desenvolvedores e LGPD, mas a gente pode, inclusive, buscar algumas materiais de referência sobre isso. Eu, inclusive, vou adicionar no slide uma ponta muito importante. Eu vou trazer no conteúdo futuro. Achei que legal. Obrigada. Alguma pergunta a mais? Bom dia, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu queria saber sobre as Context API. O quão vulnerável pode ser uma aplicação envolta somente em Context API baseada na autenticação de um método como o Google? A Context API? Envolvendo a aplicação para acesso. Você faz a requisição pelo Google lá e envolve a aplicação sobre a Context API. O quão vulnerável ela pode ser? Ok, eu acho que eu entendi.
Eu já utilizei Contact API em alguns projetos meus, justamente para fazer essa etapa de autenticação, para armazenamento dos dados que o usuário já fez em sessão e só ir mantendo eles ao longo do desenvolvimento. Eu já utilizei a Contact API, dá para a gente fazer de forma mais segura. Se você quiser uma forma mais robusta, até dá para usar o Redux, mas eu não tenho muita familiaridade com o Redux. O legal do Contact é que ele justamente facilita a entrega dos dados no momento que você precisa. Aí você faz lá o seu formulário de login com todos os cuidados necessários. Você armazena esses dados ou no cookie ou no token. Se você precisar armazenar os dados do usuário, você deixa acesso nos tokens com alguma coisa para descriptografar. E nos cookies você deixa, por exemplo, algum hash aleatório só para dizer que o usuário está validado dentro daquela aplicação. Esse tipo de dados são melhores para armazenar eles lá dentro. E o Contact API ele é muito performático para isso, para a gente fazer essa gestão justamente do fluxo que o usuário já passou dentro da aplicação. Pelo menos eu gosto bastante. Eu já fiz, acho que uns 2 ou 3 projetos nas empresas justamente utilizando essa forma. Era isso a dúvida? Ah, maravilha. Tem dúvidas mais? Tem mais uma dúvida? Mais alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Então, podemos encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. E venham pegar adesivos aqui também. Obrigada, pessoal.